Olá pessoal, professor Marcos novamente. Nesta videoaula eu vou fazer aí uma introdução sobre linguagem de programação, né, e algoritmos para vocês. Esse vídeo é também um resumo, né, do nosso material em PDF que está aí nos arquivos de aula, no Teams, tá? Então isso daqui é só uma apresentação onde eu vou dar um resumo aí do que vocês vão ter de conteúdo didático da aula 1 aí de lógica de programação e algoritmos, né, na nossa habilitação, o TPA. Vamos lá. Então, pessoal, para começar, eu já venho aqui com um questionamento. O que é lógica de programação? Então, temos aqui algumas definições. É uma ciência que estuda a forma lógica de como resolvemos um problema. Olha, pessoal, a lógica de programação, ela está no nosso meio, ela está no nosso ambiente. Em cada coisa que fazemos, existe ali o processo de uma lógica de programação e que a gente nem percebe, né? Por exemplo, quando os professores de informática, de programação, sempre usam o exemplo da trocar a lâmpada, né? Então, para você trocar uma lâmpada, existe etapas para que você consiga trocar aquela lâmpada. Aquela lâmpada está queimada, então o seu problema a ser resolvido é trocar a lâmpada queimada, né? Então, os passos para trocar essa lâmpada você precisa de uma escada, sobe até onde está a lâmpada queimada, verifica se essa lâmpada está queimada ou não, para que haja a troca da mesma, né? E aí, verificando numa estrutura condicional, se está queimada, eu troco. Se não, eu desço e o problema está resolvido, né? Antes da hora, porque ela não está queimada. Então, existe um problema, existe as etapas para resolver esse problema, né? Eu dou aqui como exemplo também andar de bicicleta. Existe vários passos que o seu cérebro precisa memorizar para chegar no problema, né, que é qual é o problema? Andar de bicicleta. Então, você tem que, na hora que você está na bicicleta, pender para um lado. Se você está caindo para o lado esquerdo, você tem que pender para o direito para equilibrar e balancear o seu peso em cima da bicicleta para que você não caia, né? E assim consiga andar de bicicleta. Então são vários exemplos aí do nosso cotidiano que você percebe que existe lógica de programação em tudo que a gente faz, né? E dentro da estrutura de informática, dentro do computador, por exemplo, não é diferente. É exatamente isso que acontece. Tem que ter uma estrutura de lógica de programação para que tudo funcione dentro do computador, né? Então, mais aqui, ó, mais uma indicação de lógica de programação aqui, ó, encadeamento de pensamentos em uma sequência coerente. Então, gente, voltando lá na troca da lâmpada, existe ali os passos e esses passos sequenciais são coerentes, né? Você sabe que você tem que subir até o bocal da lâmpada, você sabe que você tem que verificar. Então, essas sequências de passos são denominadas instruções, né? Então, a lógica de programação são esse encadeamento de sequências coerentes, né, que tem a ver com a resolução daquele problema. Não dá para você fazer você vai trocar a lâmpada e aí você coloca ali um passo que é beber água nesse percurso. Algo que não tem nada a ver. Mais uma indicação aí de lógica de programação. Aqui a terceira, técnica para colocar instruções em uma sequência lógica para que seja possível atingir um objetivo determinado. Então aqui, gente, é uma junção, né, das sequências. Essas sequências, a ordem delas tem que ser coerente, né? Não dá para você trocar a lâmpada antes de subir e verificar se ela está queimada e por aí vai. Então tem que ser uma ordem lógica, né? Ó, essa técnica essas instruções tem que estar numa ordem lógica, né?
que seja possível atingir o objetivo determinado, ou seja, resolver o problema de trocar a lâmpada, né? Então é isso, basicamente, aí o que é lógica de programação. Bom, então essa sequência, gente, essa técnica de colocar instruções em uma sequência lógica para que seja possível atingir um objetivo determinado, cai nesse outro questionamento aqui, ó. O que é um algoritmo? Então aquelas sequências, né, elas são exatamente isso, um algoritmo. Então, gente, o algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa, né? Então, vamos voltar lá na troca da lâmpada, né? Foi feito um algoritmo para que a troca da lâmpada, que é o problema a ser resolvido, seja executado. Então, subi na escada, verifiquei lá no bocal se a lâmpada está queimada, sim ou não, né? Lógico, existem mais passos detalhados aí na troca dessa lâmpada que a gente pode definir. Eu só estou querendo definir uma maneira mais rápida aqui, tá? E aí você tem essa sequência finita porque tem que ter fim, né? O fim é a resolução do problema, ok? Se não houver resolução do problema, o seu programa está errado. Ele tem que resolver aquele problema. Senão, não tem para que fazer o programa. Então, aqui, ó. Podemos pensar um algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções para um fim específico. Para escrever um algoritmo, precisamos escrever a sequência de instruções de maneira simples e objetiva. Os programas de computador, gente, que a gente vê por aí, né? Hoje em dia a gente tem programa em tudo. Tem programa no micro-ondas, programa na geladeira, programa no seu celular, programa no seu relógio, programa em tudo o que a gente tem de eletrodoméstico e por aí vai. E esses programas, gente, são algoritmos. Logicamente que escrito em linguagem de computador. Então tem vários. Ali eu cito como exemplo, ó, Pascal, C, que a gente vai ver, C Sharp está no curso, Java também, PHP, entre outras. E que são interpretados e executados por uma máquina, no caso, o seu computador. Basicamente é isso que é um algoritmo. A importância do algoritmo, gente, está no fato de termos que especificar uma sequência de passos lógicos para que o computador possa executar uma tarefa qualquer, pois o mesmo por si só não tem vontade própria, faz apenas o que mandamos. Gente, o computador, muita gente fala que o computador é que é o inteligente da coisa, né? Ele calcula rápido, por aí vai. Mas na verdade, gente, a gente tem que entender que o computador foi feito por nós, os seres humanos. Então, ele em si não sabe nada, ele só tem uma estrutura de receber informações e calcular aquilo que foi dado para ele. Ele pode até pensar, mas ele recebeu essas informações e ele tem uma estrutura padronizada para resolver aquele problema dentro do algoritmo que foi colocado dentro dele. Então, para desenvolver esses programas, você precisa de uma ferramenta algorítmica, né, capaz de solucionar aquele problema, independente da linguagem específica e até mesmo do próprio computador. Então, o algoritmo, gente, ele é muito importante na hora de desenvolver um software, porque é através dele que você passa para uma equipe de desenvolvimento de software como que é a estrutura do programa, indiferente se um integrante da equipe sabe só PHP, o outro sabe Java e por aí vai, porque é indiferente da linguagem, né? A estrutura do algoritmo ele deve passar para aquela pessoa o entendimento das etapas do problema e a resolução dele, indiferente da linguagem que ele sabe, tá? Então essa é a vantagem de utilizar o algoritmo aí do desenvolvimento de software. Bom, quais seriam as características de um algoritmo? Todo algoritmo tem por padrão apresentar características básicas, partir de um ponto inicial e chegar a um ponto final, que nem eu falei lá atrás para vocês, né? O algoritmo ele tem que ter um início e ele tem que ter um fim, e nesse fim tem que ser resolvido o problema, tá? Isso é básico no algoritmo. Não ser ambíguo, ter dupla interpretação, né? Então você não pode ter um algoritmo que a pessoa entenda dois sentidos ali. Ele tem que ter uma informação
única, né? Ele tem que representar uma informação única, a resolução de um problema de uma maneira só. Ele não deve mostrar um entendimento duplo, né? Ele vai fazer isso ou ele vai fazer aquilo. Não, ele tem que fazer exatamente aquilo que foi definido de uma maneira única. Poder receber dados externos e ser capaz de retornar resultados aos mesmos. Bom, aqui, gente, um algoritmo, existe uma parte dele onde ele recebe dados, onde mostra nele que ele está recebendo dados externos, dados do usuário, por exemplo, né, dados de fora do algoritmo, dados de fora do programa. Ter todas as suas etapas alcançáveis em algum momento do programa. Então, nas etapas dele, você tem que alcançar o objetivo, né? Ou seja, a resolução do problema também lá no final. Ao montar um algoritmo, precisamos primeiro dividir o problema apresentado em 3 fases fundamentais. Isso é básico no algoritmo, tá, gente? Ou seja, a entrada, onde os dados de entrada de dados do algoritmo são colocados. O processamento, que é onde ele resolve, onde ele capta todos esses dados e processa a resolução daquele problema, né? Chegando a um resultado final. E na saída é quando você usuário, está vendo isso na tela, apresentando a resolução do problema daquilo que você colocou lá na entrada. Beleza, pessoal? Bom, as formas de representação de um algoritmo, pessoal, eu cito aqui 3 formas, né, principais, que seriam quais? A descrição narrativa, o fluxograma ou o diagrama de blocos, né, o português estruturado, também conhecido como linguagem algorítmica ou pseudocódigo, ok? Então nós vamos ver aí rapidamente a definição dessas 3 formas aí. Vamos começar então aí pela descrição narrativa. A descrição narrativa, pessoal, ela é utilizada quando queremos escrever um algoritmo de forma que o receptor da informação, o receptor no caso, a pessoa que está recebendo essa informação, entenda do assunto, mesmo não conhecendo de algoritmo. Então isso aqui, gente, essa descrição narrativa, ela é utilizada por uma pessoa que não entende de informática, ou que não necessariamente entende completamente de informática, ou que não entende a linguagem específica dentro daquela equipe que está desenvolvendo aquele software. Então ela tem uma informação muito rápida, muito objetiva dos passos, né, de uma maneira bem simplificada, dos passos que estão sendo feitos aquele algoritmo para a resolução de um problema. Então ele entende de uma maneira muito superficial os passos e a resolução do problema, tá? Então aqui, ó, isso pode acontecer das pessoas não interpretarem de forma correta, levando assim uma imprecisão e uma falta de confiabilidade no entendimento do algoritmo, além de termos uma descrição extensa para dizer pouca coisa. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho um exemplo, né, da descrição narrativa, que seria, por exemplo, a tarefa de fazer um bolo. Né? Então aqui eu tenho as etapas de uma maneira bem simplificada de como eu faria esse bolo. Né? Então aqui, ó, providencie manteiga, ovos, 2 kg de massa, etc. Misture os ingredientes, despeje a mistura na forma de bolo, leve a forma ao forno, espere 20 minutos, retire a forma do forno, deixe esfriar e prove. Né? Então, aqui eu tenho uma maneira muito simplista de como fazer esse bolo, né? Mas ele não detalha, existem algumas imprecisões, quanto tempo ele... Existem algumas imprecisões que a gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, nota ao fazer esse bolo, né? Podemos notar que essas instruções requerem um mínimo de conhecimento. Né? Então o cara não é mais assim para ele ter uma noção rápida do como vai fazer aquele bolo, pois o nível de detalhamento poderia ser mais refinado, como por exemplo incluir as instruções ligar o forno e também desligar o forno. Isso aí é só um exemplo do pouco de detalhamento que falta nessa descrição narrativa. Por mais simples que seja, viu gente, a descrição narrativa, existem regras para criar um algoritmo na forma narrativa.
Então eu cito aqui algumas, né? Ó, usar somente um verbo por frase. Essa aqui é muito importante, ó, imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, né? Então, na hora que eu vou fazer isso aqui, eu tenho que imaginar que a pessoa que vai receber essas informações, ela não entende nada, ela só quer ter uma forma simplificada de como é os passos para a resolução daquele problema, tá? Senão, você não está fazendo esse algoritmo na forma narrativa, na descrição narrativa. Então vamos lá, usar frases curtas e simples, né? Como eu dei a explicação do bolo, por exemplo, né? É bem rápido ali em frases curtas. Ser objetivo, né? Então, simples e objetivo. E, obviamente, tem que ter fim, né, pessoal? Tem que ter fim, tem que ter a resolução do problema, né? E, por fim, procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio, né? Então, você tem que colocar algo objetivo lá, né? No caso aqui você já fala isso, ó, ser objetivo. Então, se você está sendo objetivo, não pode ter sentido dúbio, ok? Bom, aqui eu tenho mais alguns exemplos um pouco mais detalhado e simples, né, para programas, para algoritmos simples. Então aqui, ó, por exemplo, chupar uma bala. Não tem muito o que falar, né, gente? Ó, é pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala e jogar o papel no lixo. Essa parte, esse último aqui, ó, jogar o papel no lixo, é só por meio de ser educado mesmo. Porque até aqui ó, você já resolve o problema. Porque o nome já fala. O problema é conseguir chupar a bala. Então, ó, chupou a bala, acabou o algoritmo, né? E outra aqui, ó, somar dois números quaisquer. Escreve um primeiro número no retângulo A. Escreva um segundo número no retângulo B, some o número do retângulo A com o número do retângulo B e coloque o resultado no retângulo, então, no retângulo C. Então você imagina essa pessoa fazendo um retângulo, colocando o número lá, fazendo uma soma. Então o nível de detalhe é tão simples, é tão formal o jeito que você está explicando aqui, né? Que a pessoa não tem como não entender, né? Então é isso. Bom, vantagens e desvantagens. Né? A vantagem é óbvia, o português é bastante conhecido por nós, então quem for receber essa informação entende de uma maneira clara e objetiva. A desvantagem é, como eu falei lá atrás, né? Imprecisão, pouca confiabilidade, por meio da imprecisão. Né? Atenção, normalmente escreve-se muito para dizer pouco. Então, tá aí a descrição narrativa. Bom, aqui tem a forma que eu mais considero importante, né, que seria o fluxograma. Essa forma de representação utiliza símbolos gráficos para representar algoritmos. Existem símbolos padronizados para cada tipo de instrução, como por exemplo, início, entrada de dados, processamento, no caso os cálculos, saída de dados, fim, né, decisão, que são outros símbolos e por aí vai, etc. Aqui eu tenho alguns símbolos comuns na utilização do fluxograma, da forma de fluxograma, né? Então eu tenho aqui ó, o símbolo e a função de cada um deles, né? Então esse aqui, por exemplo, é um de fácil memorização, né? Esse símbolo aqui, ele é um retângulo, né? Como se fosse um retângulo arredondado aqui. Ele é feito, gente, ele é um símbolo de terminação, né? Ele indica o início, né? E indica também o fim de um algoritmo, tá? Então, basicamente é para isso. Geralmente você coloca lá a palavra fim dentro dele ou início, né? Se for o início. Temos aqui também o retângulo, né? Temos o retângulo, indica o cálculo e atribuição de valores. Esse daqui, por exemplo, é o retângulo inclinado, indica a entrada de dados. Isso aqui indica uma decisão com possibilidades de desvios, né? É aqui que a gente vai, no algoritmo, definir se o programa faz uma coisa para caso verdade ou se faz outra para caso falso, né? Então é aqui que a gente utiliza, nesse símbolo que a gente utiliza essa instrução condicional, por exemplo, né? Aqui eu tenho dois que indicam a mesma coisa, que seria indica a saída de dados, tá? Então eu posso representar por esses dois aqui. Esse daqui é um conector de passos, né, gente? Então, ó,
eu inicio o algoritmo e aí, por meio desse símbolo indicativo de fluxo de dados, eu passo para uma segunda etapa, que seria receber os dados e por aí vai, né? Aqui, ó, indica a estrutura de repetição. Essa elipse aqui indica conector de junção, indica conector de fluxo. Bom, gente, a gente vai ter uma aula onde eu vou falar sobre cada um deles detalhadamente, tá? Mas a priori está aí a função de cada um desses principais símbolos aí, ok? Aqui eu tenho um exemplo de fluxograma, né, um exemplo básico, onde eu resolvo um algoritmo. O que esse algoritmo aqui, o que a gente está querendo nesse algoritmo aqui? Esse algoritmo é um algoritmo onde você quer calcular o dobro de um número informado pelo usuário. Então, basicamente aqui, ó, o símbolo de terminatórios aqui onde eu coloco o início do nosso algoritmo, né, o início do algoritmo. No retângulo inclinado aqui nós temos a entrada de dados, né, que seria a entrada do número que você colocar, ele é atribuído a essa variável aqui, né, variável que a gente vai falar mais para frente aí sobre esse detalhe. E aqui eu tenho uma outra variável que recebe o número indicado aqui, né, na variável num, multiplicado pelo valor 2, né, para a gente então consiga o cálculo do dobro desse número. Então isso é armazenado, ó, então temos aqui a setinha que armazena aqui no dobro, tá? E aí eu tenho o resultado colocado por esse símbolo aqui, né? Então, nesse símbolo aqui, a gente tem a informação de que será apresentado lá na tela para a gente, né? O resultado do cálculo do processamento. E assim que o resultado é mostrado lá na tela, o programa vai para o seu fim, né? Encerrando todo o trabalho que ele teve. Então, isso é o fluxograma de uma maneira bem resumida, aí, explicando. Vantagens e desvantagens da forma de representar o algoritmo por fluxograma. Uma das ferramentas mais conhecidas, figuras dizem mais do que palavras, né? E é um padrão mundial e utilizado, né, por vários programadores para iniciar projetos, até mesmo de grande escala. A desvantagem é pouca atenção aos dados, então não dá para representar muito aqui os dados, né? Na parte de banco de dados aí não dá para representar muito em fluxograma não, tá? Complica à medida que o algoritmo cresce. Então, gente, existe algum no desenvolvimento de software, existe algumas fases em que eles são feitos em partes, né? Então, existe uma parte de um programa onde tem início e fim, aí você faz um algoritmo só daquela parte. Porque se você fizer o programa todo, um programa complexo todo por fluxograma, você vai ter algo muito grande e que vai gerar dúvida, indecisão, vai ficar complicado quando ele começar a crescer. Por fim, nós temos aí a terceira forma, que é o português estruturado, também chamado de linguagem algorítmica, pseudocódigo ou Portugal, né, como a gente conhece aí. Consiste na definição de uma pseudolinguagem da programação. Pseudo, gente, porque representa o que a linguagem real faz, né? Cujos comandos são em português para representar algoritmos. Essa linguagem é a principal porta de entrada para o mundo da programação, visto que trabalha com instruções em português, ficando mais fácil de identificar o que deve ser realizado, e é a estrutura mais próxima de uma linguagem de programação. Então, vamos aqui, ó, rapidinho já explicar como é o português estruturado. Então, como falei ali atrás, né, pessoal, ele é um jeito de mostrar bem semelhante à linguagem real, mas na nossa língua, né? Então, tem aqui, ó, no Portugal, né, eu tenho aqui no Portugal aquele programa lá que estava em fluxograma, ele está aqui, ó, no português estruturado, que é uma das formas que a gente mais vai utilizar aqui no curso, né? Pelo menos na parte de algoritmos, né? A gente vai usar o Portugal ou também o Visual G, né, para expressar aí alguns programas, como expressar as lógicas de programação. Então aqui, ó,
Eu tenho aqui um enunciado de um programa, né? Então vamos lá, vamos supor que vocês têm uma atividade para fazer. E aí vocês têm um enunciado. Criar um algoritmo chamado calculo dobro que receba um valor na variável num na entrada. Em seguida, no processamento, multiplique o valor de num por 2 e armazene este resultado na variável dobro. Por fim, mostre o valor de dobro na saída, ok? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho esse enunciado, né, bem feito aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, início do programa. Eu declaro as variáveis que serão utilizadas no processamento, que seria o num e o dobro, ok? Ou seja, elas são do tipo inteiro, só podem receber números inteiros, né? E aí, lógico, né? O usuário precisa de uma maneira de ser informado que ele deve digitar um número. Então, aqui aparece lá na tela para ele, você pede, o programa pede para escrever na tela, digite um número e aí o usuário digita esse número. Esse número então é lido, né? Aí esse número ele é multiplicado por 2 e guardado na variável dobro. Por fim, a gente escreve o cálculo do processamento, né? Porque aqui, ó, tipo, você colocou 10, ele é multiplicado por 2, dá 20. E aí eu escrevo o valor de dobro. Termino o programa. E para finalizar esse vídeo, pessoal, as vantagens e desvantagens do português estruturado. Bom, vantagens, usa o português como base, pode-se definir quais e como os dados vão estar estruturados, passagem quase imediata do algoritmo para uma linguagem de programação qualquer, né? Então, a partir do momento que você pega esse algoritmo em português estruturado, você tem o entendimento quase que completo para jogar ele para qualquer tipo de linguagem, né? Porque a estrutura do algoritmo é sempre a mesma para qualquer tipo de conversão para uma linguagem específica. As desvantagens é que exibe a definição de uma linguagem não real para trabalho, ou seja, se não for utilizado em alguma linguagem, ele não serve para nada, não é utilizado. Desvantagens: exibe a definição de uma linguagem não real para trabalho. Então, se você não fizer uma conversão para uma linguagem nova e real, e se você fizer, se ele for complexo, vai demorar, você vai ter um retrabalho, né? Porque toda a lógica que você utilizou nele, você vai ter que fazer na linguagem real. Valendo a pena mais já fazendo isso na linguagem real. Então, o português estruturado, eu entendo que ele é utilizado para quem ainda não sabe a lógica de programação, uma específica lógica de programação, linguagem de programação, e por meio dele, no nosso português, já aprende a lógica para depois, quando aprender uma linguagem, adaptar isso de maneira fácil. E não é padronizado, né? A outra desvantagem é que não é padronizado. Existem vários programas que simulam a estrutura do Portugal, né? Que seria o português estruturado, e sem contar o jeito que as pessoas utilizam ele, né? Porque cada pessoa tem o seu tipo de português para poder aplicar e aí não segue a regra de maneira adequada. Aliás, não existe uma regra para padronizar isso. Beleza, pessoal? Esse vídeo então fica por aqui, com esse resumão aí sobre uma boa parte da apostila em PDF, tá? E a gente volta com mais vídeos aí detalhando essas formas, né? Na parte prática mesmo, beleza? Obrigado e fui, pessoal!